na integração social, faz-se na convivialidade, na irmandade e na reconstrução sólida do país. Quando falo de reconstrução sólida do país, quer dizer que os angolanos, em princípio, devem ultrapassar todas as diferenças. E ao ultrapassar as diferenças que lhes opunham, em princípio, deve ser uma reconciliação que pauta não pelo calar das armas, mas pelo reencontro entre os cidadãos. E aqui nós falamos do reencontro entre irmãos. Este reencontro em todo o sentido econômico, sentido social, sentido cultural, sentido para construirmos uma Angola nova. Tal não é o que se está a passar agora. Não é o que se está a passar. Ultrapassou-se de facto aquela fase, sim. Teve o mérito de trazer a paz. Mas a paz das consciências. Para um país que vinha transportando não só a guerra civil, mas também a própria guerra de libertação nacional. A guerra de libertação nacional exigiu vidas, exigiu sacrifícios dos angolanos. E o seu desfecho deu lugar à guerra civil. E aquele desfecho que deu lugar à guerra civil é um pendente que Angola nunca resolveu. É um pendente. É pendente porque agora estamos a ver, segundo as informações que eu tenho, nestes 50 anos que Angola celebra, portanto, da sua existência, duas grandes figuras desapareceram, vão desaparecer do mapa, daquilo que vai ser as festividades, das homenagens daqueles que libertaram Angola. Quem libertou Angola? Não é o Agostinho Neto. Quem libertou Angola não é o Agostinho Neto. E eu até não consigo compreender o presidente João Lourenço o que está passando na cabeça dele. Eu não consigo compreender. O que o presidente João Lourenço, que quando tomou o poder, disse muita coisa que inspirou esperança, portanto, de mudanças dentro do país. Mas, infelizmente, estas coisas, esquecer, ou pôr de lado, ou apagar na memória coletiva dos angolanos, aqueles que estão na base da luta que vai fazer de Angola um país independente. Isto não é uma lacuna, nem é uma falta. É um crime político até. É um crime político. Porque, como chefe de Estado, ele não é chefe de Estado do MPLA. Não. Ele se considera como chefe de Estado do MPLA. Mas não. O chefe de Estado do país assume o ônus da história, assume tudo, porque ele é que representa a nação. Assume os que morreram, assume os que vivem e assume a vida daqueles que virão amanhã, assume todas as inspirações do povo. É assim que eu tenho a compreensão do chefe de Estado. Eu vou vos dar um exemplo. No Zimbábue, quando o presidente Johnson Kombo faleceu em Londres, Robert Mugabe eram inimigos de unha e dente. Mas o presidente Robert Mugabe deslocou-se, ele pessoalmente, para ir buscar o corpo de Johnson Kombo em Inglaterra, onde ele faleceu, para ser enterrado no Zimbábue. E decretou o luto de um mês para o povo. Por que ele fez isso? Não é que o Johnson Kombo fosse amigo dele. Não, eram inimigos.
estavam nas oposições, como nós estamos aqui. Mas fez isso porque Gelson Como é aquele que iniciou com a luta contra a presença britânica no Zimbábue, a antiga Rodésia do Sul. A luta na Rodésia do Sul começa com Gelson Como e se estende para todos os outros patriotas. E Robert Mugabe reconheceu isto. Como é que é possível que o presidente João Lourenço omite figuras que estão na base mesmo da assinatura daquele que podemos dizer um tratado que vai consagrar Angola como um país independente para todo sempre? E as pessoas que deixaram as suas assinaturas ali hoje, nas celebrações que nós temos dos 50 anos, são figuras apagadas, que não podem aparecer. Porque é o MPLA que está a festejar a sua vitória. É o único sentido que estas comemorações têm. Não tem sentido de comemorações nacionais. Tem sentido como o MPLA comemorar a vitória de ter derrotado todos os outros e ele ficou com o país. Essas comemorações significam isto, não significa outra coisa. Publicam se quiser. Se não quiserem publicar, eu disse e falei. E é mesmo assim. O MPLA é que vai comemorar os 50 anos das vitórias. Então, o que é que nós vamos fazer nessas comemorações? O nosso lugar não está lá, reservado. O nosso lugar não está. Nesse contexto de reconciliação nacional, considera apenas que foram o escalar das armas e não houve reconciliação como tal? Não, reconciliação não. É o calar das armas. O calar das armas e entramos na festa do MPLA. E é a festa do MPLA que nós temos. No Parlamento as coisas não funcionam. Eu fui deputado 10 anos. Pergunta-me quantas leis, quantas propostas de leis, ou quantas proposições de leis da oposição que passaram. Mesmo aquelas leis negociadas, eu fiz lá 10 anos. Não passou nenhum. Hoje, todas essas legislaturas não contam uma lei com o nome de que um deputado da oposição apresentou, portanto, este projeto e o projeto passou. Não. Os projetos que passam são projetos do MPLA. Porque é país do MPLA. E a reconciliação é mesmo o calar das armas. Mas as consciências ainda estão tensas. E se a reconciliação reconhecesse de facto que este é o nosso país, onde é que está o problema que nestas comemorações Jonas Savimbi e Holden Roberto aparecem em público? O problema está onde? Se é que eles têm que ser julgados como criminosos de guerra, que julguem, que chamem aqueles que ficaram para responder pelos crimes. Mas omitir a sua existência, não. Sim. Não aparecem por quê? O Neto não libertou Angola. O Neto foi um dos últimos a aparecer na luta de libertação nacional. Então que não nos façam dizer aquilo que não devemos dizer. E o mérito do Neto é o mérito que os portugueses lhe deram. Porque casada com uma branca. Não é? E temos que dizer isto cruamente. Porque o que está a se passar é o desprezo de um combate sangrento de todo um povo que sofreu tanto para chegar à independência. Hoje é posto assim de lado. Pô, não se pode aceitar isto. Não se pode aceitar isto. Qual é o legado que vamos transmitir às gerações? Vocês que não viram a luta, o início da luta de libertação. Vocês que não participaram na luta de libertação. Com a vossa idade que têm, não é por vossa culpa, porque não tinham nascido ou então eram bebês. Qual é o legado que fica? Qual é a mensagem que estes 50 anos das comemorações
a mensagem que fica qual é? Que os outros não apareceram, não existiram. Se existiram, são criaturas marginais aí. Mas existiu o neto e os seus amigos. Terminou. Nós não podemos aceitar isto. Nem de perto, nem de longe. Eu, pessoalmente, não aceito isto. Somos patriotas, lutamos para o nosso país. E o reconhecimento nessas ocasiões é importante. É o legado que fica para as gerações futuras. Agora, apagar o nome daqueles que, de facto, bateram-se para que Angola hoje seja o país que é, como se não tivesse existido, não podemos aceitar isto, de nenhuma maneira. E para as gerações mais novas, qual é a mensagem, a passagem de testemunho que deixa para a geração mais nova sobre este legado? A geração mais nova, que são vocês, que tipo de mensagem que nós, perante este tipo de comportamento que o governo angolano tem? Não existe governo em Angola, existe o titular do Poder Executivo. O comportamento do titular do Poder Executivo é de alertar as futuras gerações que a história de Angola está sendo, portanto, construída para as gerações futuras na falsificação dos acontecimentos. E que esta geração que está a vir aí terá que fazer muita atenção, porque o que se lhe oferece como acontecimentos daquilo que foi a luta dos seus pais, dos seus avós, não corresponde à verdade. E a verdade histórica, eles hão de ter que procurar. Hão de ter que procurar nos livros, nos documentos, nos tratados internacionais, é lá onde poderão encontrar. Porque o próprio país que devia deixar isto claro para o povo, para as gerações que vêm, escolheu o caminho da falsificação histórica. Nós condenamos isso. E chamamos a atenção às gerações vindouras que este é um combate que continua. A consciência histórica do nosso país não pode ser desvirtuada. Não. A consciência histórica de Angola não pode ser desvirtuada. De maneira nenhuma. Então, estas gerações não podem se berçar de ilusões. Nenhum país neste mundo moderno em que nós estamos a viver despreza aqueles que lutam para o seu bem-estar, aqueles que lutam para o seu futuro, aqueles que lutam para a sua existência. Nenhum país faz isso. Todos os países comemoram as memórias daqueles que sacrificaram. E aqueles que sacrificaram não podem ser escolhidos. Portanto, esta é a mensagem. A mensagem do legado é o legado que esconde tudo. Estes 50 anos, comemorações destes 50 anos, é um legado que esconde tudo. Numa mentira com base de uma grande falsificação. Porque nós podemos estender o Dr. Neto aqui. Conhecemos a história do Dr. Neto. Podemos estender a história de qualquer dirigente do MPLA durante a luta de libertação e agora. E por que o MPLA está no poder? Podemos estender isto. E nunca fizemos, durante este período que Angola conhece a paz, a tal paz do falar das armas, nunca quisemos levantar este tipo de problemas, porque a reconciliação nacional interessa a todos os angolanos, a todo o povo. Essa é a razão. Mas como nós estamos a ver que finalmente nós é que pensamos na reconciliação e não o MPLA e o seu chefe de Estado, então o futuro dirá. Estes são outros problemas que vocês, como jovens, vão enfrentar no futuro.
Este é um pendente que vai ser enfrentado no futuro. Porque a memória de um povo não se apaga. Ela há de ressuscitar em épocas e épocas. E é o que se vai passar com a história de Angola. Podem manipular tudo hoje, mas o amanhã já ninguém vai manipular as populações vindouras. Se me permite, envolvidos 23 anos, diante daquilo que é a situação sociopolítica do país e diante dos ganhos e perspectivas, qual é a apreciação que faz? Bom, a situação sociopolítica, a apreciação que nós fizemos, que eu faço, como nós não temos uma informação coerente que saia das instituições do Estado, e porque tudo se baseia em propaganda política, da promoção, portanto, do MPLA, dificilmente podemos dizer o que é que está bom e o que não está bom. Mas eu, pessoalmente, por uma questão de honestidade intelectual, de 2002 até a presente data, o país deu passos importantes. Porque quando cheguei, eu vivi no exterior, no exílio, durante os conflitos, Angola era impraticável. Não se podia viajar no interior de Angola. 2002 veio, portanto, a paz. Passados 8 anos, o território angolano já era circulável. Quer dizer que houve um esforço gigante que nós temos de reconhecer. E isto tudo colocou-nos o otimismo de pensar que, bom, se materialmente o país está sendo reconstruído assim, espiritualmente também vai ser, portanto, reconstruído. Mas não é o que se está a passar. Reconstruiu-se o país graças, portanto, às opções políticas, ou às opções políticas, sociais e econômicas, que naquela altura, com a presença do espírito do antigo chefe de Estado, permitiu, portanto, a recuperação de Angola. Mas a Angola que foi recuperada está numa fase decadente. Está numa fase decadente porque há questões que deviam ser ultrapassadas. Problemas de saúde, problemas da fome, problemas da pobreza, problemas... Claro que a pobreza em todo lado. Não há sociedades ideais. Eu sou sociólogo, estou bem colocado para o dizer. Não há uma sociedade onde os ideais puros são obedecidos. Não existe. A luta é um combate permanente para o bem, afastando o mal. Mas nós não podemos deixar na nossa sociedade o mal predominar as consciências das pessoas. Daí a razão porque ainda falta muito para se fazer. Neste domínio, eu daria nota positiva, quer dizer, a inclinação para a reconstrução do nosso país, tendo como pendor fundamental, portanto, a reconstrução de uma economia nacional. Nenhum país poderá dizer que está independente se não tiver o controle da sua própria economia. A independência econômica é que faz do país um país verdadeiramente independente. Porque as independências que tivemos são independências políticas. E o que deram? Ou têm estado a dar? São os golpes de Estado. Por que são os golpes de Estado? Porque, politicamente, os eleitos ou os que estão lá no poder não conseguem dar resposta às situações socioeconômicas que os países vivem. E então, quando eu pessoalmente vi estes sinais, que eram sinais positivos,
Então tem que se continuar nesta senda, como se diz. Melhorar a situação econômica, mas com base num país reconciliado, verdadeiramente reconciliado. E verdadeiramente reconciliado, reconhecer o esforço dos povos que se bateram para que Angola seja hoje o país que nós temos. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós tivemos milhares de combatentes. Hoje, na Caixa Social das Forças Armadas, não estão inscritos mais de 3.000 combatentes da FNL. E, portanto, é o partido que teve muita tropa, muitos, enfim. Mas, do lado do MPLA, quantos que estão na Caixa Social? 150 e tal mil. Veja a desproporção. Saia de 3.000, a UNITA deve ter menos ainda. Mas agora vê a desproporção. Sai de 3.000 para 150 mil, para 100 e tal mil. Quer dizer que os verdadeiros combatentes que libertaram Angola só foram os do MPLA. Os da FNLA, marginais, os da UNITA, marginais. Que reconciliação é este? Mesmo aqueles que deixaram os seus corpos no campo da batalha não são reconhecidos. Eu penso que hoje podemos, dizia alguém, creio que o padre Talleyrand de Chardin, é um padre do século XIX, chamar a atenção aos governantes. Pode-se adrabar um povo uma vez, duas vezes, mas terceira vez não pode ser, e todos sempre também não pode acontecer. Hoje podem fazer todo tipo de campanha porque tem necessidade, enfim, de manter o MPLA no poder. Mas o MPLA não estará no poder para todo sempre. Não é possível. Não é possível. Não acontece em lado nenhum. Os grandes impérios caíram. A história universal nos ensina isto. Que não há impérios perpétuos. E não há poderes políticos perpétuos. Donde, portanto, como não há esta perpetuidade dos poderes que se instalam, a reconciliação é importante. Porque quando eu estou no poder, sei que o outro não está, mas eu estou a fazer a parte dele. Quando o outro está no poder, ele sabe que eu não estou, mas ele está a fazer a minha parte. Dentro da mesma família, dentro da mesma pátria, dentro da mesma nação. Quando isto não acontece, não há reconciliação nacional. Podemos estar a fingir a isto e aquilo que não é verdade. Não há reconciliação. E a prova está aí. Isto é uma mão à palmatória que o presidente João Lourenço, se pudesse corrigir isto a tempo, talvez fosse necessário. Mas como é que ele vai corrigir? Se o que está decidido mesmo... E veja bem, e eu digo isto aqui abertamente, ataca-me quem quiser atacar. Angola, por isto, é um país que está ainda ao serviço de Portugal. Porque o MPLA assinou acordo com Portugal para nunca deixar uma abertura que a FNLA, dentro deste país, consiga ter lugar. Não sei os outros partidos, mas para a FNLA nós sabemos que existe este acordo entre Portugal e Brasil. Então, 50 anos depois, Angola ainda está nas mãos de Portugal. Então perguntamos, estas comemorações de 50 anos é mesmo independência de Angola? Porque vivemos, temos chefe de Estado, temos... Não, os interesses de Angola ainda estão subordinados aos interesses de Portugal. E então o país tem que abrir os olhos para ver esta situação. Muito obrigado, Dr. Lucas Rocha.